Olá, Condomakers! Esse vídeo está sendo gravado especialmente para você, demonstrando o comprometimento da YouCondo com a sua qualidade de vida e com a sua saúde financeira. Talvez você ainda não saiba, mas a lição mais importante quando a gente fala de educação financeira é aprender a mudar a sua mentalidade e os seus padrões de comportamento. Provavelmente, nesse exato momento, você esteja aí pensando: mas quem que é esse cara aí do vídeo? E por que é que eu deveria estar prestando atenção no que ele está falando? Bom, o meu nome é Rafael Rueda Milman e eu sou especialista em transformação pessoal e em prosperidade. Eu tenho várias graduações, inclusive na área de tecnologia. Eu também tenho várias pós-graduações, sendo que a que eu mais considero, uma das mais importantes, para mim, sem dúvida nenhuma, foi a de liderança integral, que é uma pós-graduação que eu tive a oportunidade de fazer lá na Europa. E atualmente eu também estou fazendo um MBA em marketing digital. Mas provavelmente você não está muito interessado no meu currículo, porque isso não vai mudar em nada a sua vida. Então o que me credencia de verdade em estar aqui falando para você são os meus resultados. Porque o que interessa mesmo na vida real não é o conhecimento que não resolve o teu problema, mas sim aquele conhecimento que é útil, que transforma a sua vida. Então, antes de eu continuar o vídeo, eu preciso te dizer que eu só ensino, só mostro e ensino para os outros aquilo que eu vivencio e aquilo que eu tenho a mais absoluta certeza que dá certo. Apesar de eu ter estudado bastante, a minha bagagem é muito mais prática do que teórica. E o que faz diferença na vida financeira das pessoas, o que enriquece de verdade, é muito mais uma questão de mentalidade, mentalidade financeira, emocional, do que quanto a pessoa ganha. Justamente por isso é que a maioria dos ganhadores de loteria, dos vencedores de algum tipo de prêmio, tipo um Big Brother, ou qualquer outro prêmio milionário, ou que recebe uma herança, ou seja, as pessoas que por algum tipo de sorte acabaram ficando ricas, mais cedo ou mais tarde, elas acabam voltando para a classe média ou para a pobreza. Porque elas não têm o padrão mental, a mentalidade, ou como se fala bastante por aí, o mindset, que seja adequado para manter a riqueza. E elas não sabem como é que realmente o dinheiro funciona. Eu faço 46 anos agora, no próximo dia 18 de fevereiro, ou seja, daqui a menos de um mês. E hoje eu tenho total liberdade financeira. Isso significa que o que eu ganho de renda, sem precisar trabalhar, me permite morar onde eu quiser, me permite trabalhar o que eu quiser e me permite continuar tendo um bom padrão de vida. E eu não tive família rica, eu não tive a sorte de receber um prêmio milionário de loteria, eu não recebi nenhuma herança, eu também não assaltei nenhum banco e também nunca tive nenhum dom ou nenhuma genialidade fora do comum que me diferenciasse das outras pessoas. Eu simplesmente comecei a minha vida profissional aos 16 anos como estagiário, ganhando o que a gente chamava na época de Bolsa Auxílio, que era de aproximadamente uns R$100, ou seja, mal pagava o meu transporte. Mas lá eu aprendi muita coisa e depois, com muito esforço, muita dedicação, eu consegui ter o privilégio de trabalhar em boas empresas. Como você hoje tem o privilégio de trabalhar na YouCondo. Então, baseado no meu conhecimento, baseado na minha experiência pessoal, eu posso te garantir que é possível ficar rico, mesmo ganhando pouco. Porque é muito mais importante quanto e como você gasta o seu dinheiro do que quanto você ganha. A maioria das pessoas pensa que o grande segredo para alcançar a independência financeira é ter um salário alto, ter uma renda alta. Mas essas pessoas não poderiam estar mais enganadas. Pouquíssimas pessoas enriquecem de verdade e conseguem conquistar a liberdade financeira só porque passaram a ganhar mais. Eu conheço médicos, juízes, donos de empresa, profissionais das mais variadas áreas, que por anos ganharam 30, 40, 50, 60, 100 mil reais por mês e não conseguiram conquistar a liberdade financeira. E pior, se eles tivessem que parar de trabalhar hoje, eles ficariam completamente quebrados financeiramente. Isso acontece porque é muito mais importante o quanto sobra e o quanto você consegue guardar e investir daquilo que você ganha
do que o valor mensal que você recebe. E normalmente, quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. Então, a fórmula para você atingir o sucesso financeiro, para você enriquecer no futuro, para você ter liberdade financeira, tranquilidade, é mudar a sua mentalidade, para você conseguir acumular cada vez mais patrimônio que possa te gerar renda passiva. E a forma mais simples de fazer isso é adquirindo autoconhecimento, inteligência emocional, focando no seu trabalho para poder ser mais valorizado e assim ganhar mais. E se você tiver disciplina para poupar mensalmente o máximo que você puder, sem comprometer a sua qualidade de vida, é óbvio, eu sei que é possível você aumentar o seu nível de prosperidade financeira. Ah, Rafael, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou enriquecer ganhando pouco, né? Ganhando uma merreca? Bom, vamos exemplificar. Vamos colocar isso na prática, comparando 3 situações. Imagine agora o Huguinho, que ganha um salário de R$ 2.800, o Luizinho, que ganha um salário de R$ 7.000, e o Zezinho, que ganha um super salário, ganha R$ 17.000. Parece que é o Zezinho, com seus R$ 17.000 por mês, que está nadando de braçada, que está melhor que os outros. Como diria um condo maker, né? O Zezinho tá tudo 300%, hein? Mas agora eu te pergunto, né? Eu pergunto para vocês, só olhando para o valor do salário dos 3, dá para saber qual deles está caminhando para a riqueza? Normalmente as pessoas imaginam que é o Zezinho. Pô, Rafael, mas o cara tá lá ganhando o dobro de um, o triplo do outro. Obviamente que ele deve estar melhor. Então escuta agora, presta muita atenção no que eu vou repetir. Enriquecer não tem simplesmente a ver com quanto você ganha, com ganhar muito. Presta bem atenção naquilo que eu estou falando, para que você não tenha mais esse tipo de dúvida, ok? Então, o negócio é o seguinte, o Huguinho ganha R$ 2.800 por mês, mas o gasto mensal dele gira em torno de 2.400, ou seja, dos 2.800 ele gasta 2.400 e sobra R$ 400 todo mês para ele investir. Então vai chegar lá no final do ano, considerando uma aplicação bem comum, tá? Com retorno até baixo. Com o recebimento dos rendimentos da aplicação que ele tem, ele vai ter mais ou menos algo em torno de uns R$ 5.200 acumulado. E eu não sei se vocês sabem, mas hoje são mais de 50 milhões de brasileiros que estão nessa categoria, que estão nessa faixa salarial, ou seja, ganham em torno aí de R$ 2.800 por mês. Mas se o Huguinho, ganhando esse valor, consegue acumular dinheiro, por que será que a maioria está toda endividada? Por que a maioria não faz aquilo que o Huguinho faz? Por que a maioria não guarda nada e, consequentemente, não investe absolutamente nada? Aliás, a maioria das pessoas gasta muito mais do que ganha. Mas agora, você lembra do Luizinho, que eu falei que ganha R$ 7.000 por mês? Provavelmente ele tem uma outra posição lá dentro da empresa e ele acaba ganhando um pouco mais. Só que ele tem um gasto mensal médio de R$ 6.800. Então, né, sobra só duzentão para ele guardar e para ele investir todos os meses. Muito provavelmente ele está numa categoria de pessoas que vivem em função daquilo que os outros pensam. É aquele cara que ganha 7 mil por mês, mas ele mora numa casa bem melhor, ele tem um carro bem melhor, ele faz tudo financiado. E aí de repente o financiamento do carro, financiamento da casa, já come uma boa parte do que ele ganha. E aí ele tem a escola particular do filho, ele almoça fora todo final de semana, sempre num restaurante caro. Ele precisa usar sempre, né, o tênis do último tipo, a roupa de marca, ele troca de celular todo ano. E aí ele consegue guardar muito pouco, ou seja, dos 7 mil que ele ganha, ele guarda lá um duzentão. Então perceba, mesmo ganhando o dobro do que o Huguinho, mesmo ganhando 7 mil reais por mês, ele só guarda e investe duzentão. E aí mesmo investindo numa aplicação com retorno igual ao do Huguinho, no final do ano, com esses rendimentos dessa aplicação que ele faz, ele vai ter algo mais ou menos em torno aí dos R$ 2.200. Ou seja, mesmo ganhando um salário que é o dobro do que o colega lá, do que o Huguinho ganha, ele vai chegar no fim do ano tendo acumulado menos da metade
do que o colega dele que ganha menos conseguiu acumular. Você percebe isso? Mas você sabe qual é o principal motivo pelo qual o Huguinho ganha menos e consegue guardar mais dinheiro? É que ele está consciente, ele sabe a realidade dele, ele busca autoconhecimento, ele sabe bem o que ele está fazendo, ele não quer passar aperto, né, num caso de repente de emergência. Ele tem um objetivo claro, um objetivo de poder viver de renda um dia. Ele fez um curso de inteligência emocional e isso de repente deu para ele um controle emocional maior. E aí ele também não se preocupa muito em aparecer para os outros. Ele não está preocupado em ficar ostentando, em querer que os outros pensem, né, que ele está bem, que ele tem uma condição financeira lá, que ele é uma coisa que na verdade de repente ele não é. Ou seja, o Huguinho passou a ser o tipo de pessoa que não se importa muito com o que os outros estão pensando a respeito da questão financeira dele. E por isso mesmo, quando ele, mesmo ganhando menos, né, ganhando R$ 2.800 por mês, ele consegue guardar e investir mensalmente esses R$ 400, mais do que o outro. Talvez você não saiba, mas a maior parte dos carros que circulam hoje no mundo são financiados. Porque as pessoas não vivem dentro do seu padrão de realidade. Elas não vivem dentro daquilo que elas podem. Elas querem andar num carrão, né? E aí você acha que ela tem dinheiro, mas na verdade o que ela tem é uma bela dívida. Note então que eu estou falando do Huguinho, que ganha R$ 2.800 e consegue guardar, consegue investir 400 por mês. E eu falei do Luizinho, que ganha mais do que o dobro, que ganha R$ 7.000 por mês, mas não consegue guardar, não consegue investir, né? Investe lá menos da metade do que o colega dele que ganha menos. Mas o Zezinho, Rafael, o cara dos R$ 17.000. Bom, no caso do Zezinho, que ganha esses R$ 17.000, é claro que seria muito mais fácil de ficar rico, né? Muito mais fácil de enriquecer. Mas normalmente, em mais de 99% dos casos, o que acontece com uma pessoa com esse padrão salarial é que ela acaba se deslumbrando, ela acaba perdendo o controle, né? E ela acaba gastando com vários passivos, ou seja, gastando em coisas que só tiram mais e mais dinheiro dela. Ela compra uma casa na praia, que tem um custo para manter, ela compra vários carros caros lá, que além da depreciação, né, tem IPVA, seguro, manutenção, né, alto. Ela tem barco, tem moto, tem chácara e por aí vai. Então a pessoa entra em um ciclo que quanto mais ela ganha, mais ela se deslumbra e mais ela gasta. E mais ela adquire coisas que custam para manter e que obrigam ela a acabar gastando ainda mais. Enquanto isso, o cara que ganha pouco, ele não tem muitos passivos. E ele investe aquele dinheirinho dele que sobra em ações, fundos imobiliários, ativos, de repente, que vão gerar renda passiva para ele. Já o cara que ganha muito, normalmente ele usa praticamente todo o dinheiro em um monte de coisa que dá prazer imediato para ele. Ou seja, em passivos. Então, com o passar do tempo, o Zezinho, que ganha esses R$ 17.000 por mês, ele vai aumentando o padrão de vida, tendo mais passivos que cada vez custam mais para manter, e aí quando ele vê, ele já está gastando 20, 22, 23, 24 mil reais por mês, ou seja, ele está gastando mais do que ele ganha. E ele gasta tudo isso porque ele não tem o menor controle emocional, o menor controle financeiro. Ele chegou num padrão de vida que ele não quer descer. E na cabeça dele acontece o seguinte, ele acha que está indo super bem. Então, pô, por que ele vai se preocupar? Por que ele vai poupar e investir se ele está conseguindo comprar tudo aquilo que ele tem vontade? E aí ele financia um carro ainda mais caro, ele pega um outro carro também financiado ainda mais caro para a esposa, um outro carro para o filho, ele compra um barco, uma moto, um jet ski e por aí vai. E as pessoas olham para ele e acham, nossa, ele está ficando super rico. Mas na verdade é só uma ilusão. Ele está cada vez mais endividado, cada vez mais enroscado. E como a gente sabe, quando você investe, você recebe juro de 10, 12, 15% ao ano. Mas quando você paga juro, você paga 40, 50, 60% ao ano. Então, os juros que você paga são sempre muito maiores do que aqueles juros que você pode estar recebendo. Se você não tiver disciplina, a coisa acaba desandando, acaba ficando incontrolável. E em questão, de repente, até de meses, você pode estar devendo um valor que parece ser talvez quase impagável. Então, como eu disse no começo lá do vídeo,
O que enriquece uma pessoa é a mentalidade e aos padrões de comportamento que ela tem. Você caminha para a riqueza ou você caminha para a pobreza não simplesmente pelo quanto você ganha, mas sim pela forma como você pensa, age e usa o seu dinheiro. Eu gostaria de ensinar muito mais coisas e passar muito mais da minha experiência para vocês. Só que infelizmente, em um único vídeo, não é possível fazer isso. Então, eu deixo aqui um convite para que vocês busquem adquirir cada vez mais autoconhecimento, mais inteligência emocional, mais inteligência financeira. Gratidão a Celina pelo convite. Parabéns a todos da Yukondo pelo trabalho que vocês realizam e pela preocupação com os seus colaboradores, os Kondomakers. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas. Se vocês quiserem saber como ter cada vez mais sucesso e prosperidade nas suas vidas, conheçam o meu canal Seja Brilhante no YouTube. Assistam os vídeos e pratiquem os ensinamentos.